Já alguma vez sentiu que as suas pernas não têm a mesma força para subir aquela ladeira que antes subia sem pensar? Ou que pegar num saco de compras mais pesado de repente parece uma tarefa hercúlea? Essa sensação de fraqueza, essa perda de força que parece chegar de mansinho com a idade, tem um nome: sarcopenia. É uma realidade dolorosa para muitos de nós. Um ladrão silencioso que nos rouba a independência, a confiança e a alegria de nos movermos livremente. E durante anos, ouvimos falar de caldos de ossos, de sopas milagrosas. Mas, e se eu lhe dissesse que a solução pode ser muito mais simples, mais saborosa e estar já aí no seu frigorífico? E se o segredo para reconstruir essa força perdida não estiver num caldo que demora horas a fazer, mas sim num alimento comum em qualquer supermercado português? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é este e explorar alguns hábitos incrivelmente simples, mas poderosos, para não só travar, mas reverter a perda muscular. Fique comigo até ao fim, porque a última dica é algo que fazemos todas as noites, mas que a maioria de nós não aproveita para fortalecer o corpo. Vai surpreendê-lo. Vamos então mergulhar no coração do nosso assunto. O alimento que quero partilhar consigo e que muitos especialistas consideram superior ao caldo de ossos para a construção muscular é algo incrivelmente humilde e delicioso: o requeijão ou o queijo fresco. Sim, leu bem. Aquele queijo branco e suave que tantas vezes comemos com um pouco de doce ou numa simples tosta. Mas por que razão este alimento tão comum é um gigante na luta contra a sarcopenia? A resposta está na qualidade da sua proteína. Imagine os seus músculos como uma parede de tijolos. Para que a parede se mantenha forte e sólida, precisa de um fornecimento constante de cimento, que são os aminoácidos da proteína. Existem proteínas de ação rápida e de ação lenta. A proteína do soro de leite, por exemplo, é como um cimento de secagem rápida. É ótima para uma reparação imediata, talvez depois de um esforço maior. No entanto, o requeijão é rico numa proteína chamada caseína. A caseína é o nosso cimento de secagem lenta. Quando a consome, ela liberta os seus aminoácidos de forma gradual e constante na corrente sanguínea durante várias horas. Isto significa que os seus músculos recebem um fluxo contínuo de cimento para se repararem e se reconstruírem, evitando que o corpo comece a roubar tijolos da própria parede muscular para outras funções, um processo que acontece especialmente durante a noite, enquanto dormimos. Pense nisto. Durante as 8 horas de sono, o seu corpo está em jejum. Sem um fornecimento de proteína, ele pode começar a decompor tecido muscular. Uma pequena porção de requeijão antes de dormir funciona como uma apólice de seguro para os seus músculos, protegendo-os durante toda a noite. É por isso que é tão eficaz. Agora, como podemos incorporar este superalimento no nosso dia a dia de forma prática e saborosa, ao estilo bem português? As opções são imensas e deliciosas. Ao pequeno almoço, em vez de se limitar à manteiga, experimente barrar uma fatia de um bom pão de mistura ou pão alentejano com requeijão. Junte-lhe um fio de azeite, uma pitada de orégãos e talvez umas rodelas de tomate. É um começo de dia nutritivo e que o vai deixar saciado por mais tempo. À meio da tarde, quando a fome aperta, em vez de ir buscar uma bolacha, coma uma taça de requeijão com umas nozes partidas por cima e um fio de mel de rosmaninho. A combinação do cremoso, do crocante e do doce é divinal e está a dar aos seus músculos exatamente o que eles precisam. Pode até usá-lo para enriquecer as suas sopas. Uma colher de requeijão misturada no seu creme de legumes no final
vai torná-lo mais cremoso e muito mais nutritivo, sem alterar muito o sabor. E claro, a clássica sobremesa, requeijão com doce de abóbora. Quem disse que cuidar dos músculos não pode ser um prazer? Mas a proteína por si só não faz milagres se o resto da equipa não estiver a postos. E o jogador mais importante dessa equipa é a água. A hidratação é fundamental. Os nossos músculos são compostos por cerca de 75% de água. Quando estamos desidratados, eles não conseguem funcionar corretamente. As cãibras tornam-se mais frequentes, a recuperação de qualquer esforço é mais lenta e a sensação de fadiga instala-se. Muitas vezes confundimos sede com fome ou cansaço. Em Portugal, especialmente nos meses de mais calor, é muito fácil ficarmos desidratados sem darmos por isso. Não espere ter a boca seca para beber água. Tenha sempre uma garrafa por perto. Beba um copo de água logo ao acordar, para reidratar o corpo depois da noite. Beba um copo antes de cada refeição. Se não gosta muito de água simples, experimente infusões. Um chá de Lúcia-Lima, de cidreira ou de hortelã, sem açúcar, são ótimas alternativas, quentes ou frias. A água de fontes e nascentes, tão comum em muitas das nossas aldeias, é também uma riqueza. Lembre-se que a hidratação não vem só dos líquidos. Frutas como o melão, a melancia, os morangos e os citrinos, e vegetais como o pepino e o alface, são riquíssimos em água e ajudam a manter o corpo hidratado e nutrido. Portanto, o primeiro passo é dar ao corpo os blocos de construção, a proteína de libertação lenta do requeijão e garantir que todo o estaleiro de obras que é o seu corpo está bem lubrificado com bastante água. Agora que já fornecemos ao nosso corpo os melhores materiais de construção, a proteína de qualidade e a hidratação adequada, precisamos de dar aos nossos músculos uma razão para usarem esses materiais. De que serve ter uma pilha de tijolos e cimento se o pedreiro não recebe ordens para construir a parede? Essa ordem para os músculos é o exercício de resistência. Sei que a palavra exercício pode assustar e fazer-nos pensar em ginásios barulhentos e pesos enormes, mas não é nada disso que estou a falar. O exercício de resistência para nós pode ser algo tão simples como usar o peso do nosso próprio corpo ou objetos que temos em casa. O princípio é simples. Quando pedimos aos nossos músculos para fazerem um esforço um pouco maior do que aquele a que estão habituados, estamos a enviar-lhes uma mensagem clara. Atenção! Preciso de vocês. Têm de se manter fortes e, se possível, ficarem ainda mais fortes. Esta mensagem desencadeia o processo de reparação e crescimento muscular usando a proteína que comemos. Uma das coisas mais simples e eficazes que pode fazer é o exercício de se sentar e levantar de uma cadeira sem usar as mãos. Comece por fazer 5 repetições. Coloque uma cadeira firme encostada a uma parede. Sente-se com a postura direita e depois levante-se, usando apenas a força das suas pernas. Volte a sentar-se de forma controlada. Isto fortalece os músculos das pernas e das nádegas, que são essenciais para o nosso equilíbrio e para a nossa capacidade de caminhar e subir escadas. Outro excelente exercício pode ser feito enquanto espera que a água para o café ferva. Encoste-se ao balcão da cozinha para se equilibrar e eleve-se lentamente na ponta dos pés, mantendo a posição por 1 segundo, e depois desça devagar. Faça 10 repetições. Este movimento simples fortalece os músculos da barriga da perna, que são cruciais para a estabilidade ao caminhar. Quer fortalecer os braços? Pegue em 2 garrafas de água de meio litro ou 2 pacotes de arroz. Sente-se numa cadeira, com as costas direitas, e levante os pesos lentamente até a altura dos ombros e baixe-os de forma controlada.
É um exercício fantástico para os ombros e braços, ajudando a ter força para pegar nos netos ou para arrumar as compras nos armários mais altos. O segredo não está na intensidade, mas na consistência. Fazer estes pequenos exercícios 2 a 3 vezes por semana terá um impacto muito maior do que fazer um grande esforço uma vez por mês. O importante é começar devagar, ouvir o seu corpo e celebrar cada pequena vitória. É sobre recuperar a capacidade de abrir aquele frasco teimoso, de se levantar do sofá sem esforço, de sentir a firmeza nas pernas ao descer um passeio. E para que estes músculos fortes tenham uma base sólida onde se apoiar, precisamos de ossos igualmente fortes. Músculos e ossos trabalham em conjunto. E aqui entram em cena 2 grandes aliados, a vitamina D e o cálcio. Felizmente, vivemos num país abençoado pelo sol, a nossa principal fonte de vitamina D. Apanhar 15 a 20 minutos de sol por dia, de preferência no início da manhã ou ao final da tarde, nos braços e pernas, é suficiente para o nosso corpo produzir esta vitamina essencial. A vitamina D funciona como a chave que abre a porta para o cálcio entrar nos ossos. Sem ela, podemos consumir todo o cálcio do mundo, mas ele não será absorvido corretamente. E onde encontramos o cálcio? Para além dos laticínios, como o nosso amigo requeijão e os iogurtes, temos fontes maravilhosas e bem portuguesas. As sardinhas, especialmente quando comidas com a espinha, são uma bomba de cálcio e vitamina D. Os legumes de folha verde escura, como a couve galega que usamos no nosso caldo verde, ou os grelos, são também riquíssimos em cálcio. Um punhado de amêndoas ou uns tremoços como petisco também contribuem. Portanto, imagine o ciclo virtuoso. Um passeio ao sol da manhã não só lhe dá vitamina D, como também exercita suavemente os seus músculos. Depois, come uma refeição que inclui peixe ou legumes verdes, fornecendo o cálcio. E para lanchar, come um pouco de requeijão, dando a proteína para alimentar esses músculos. Vê como tudo se interliga numa dança perfeita para a sua saúde e força? Já falamos sobre fornecer os materiais certos, com alimentos como o requeijão, sobre dar a ordem de construção através de movimentos simples de resistência e sobre garantir que a estrutura de suporte, os nossos ossos, está sólida. Agora vamos ao último pilar, aquele que prometi que o iria surpreender. É algo que fazemos todos os dias, mas que subestimamos imensamente na sua capacidade de construir força: o sono. Durante o dia, quando nos movemos, quando fazemos os nossos pequenos exercícios, estamos a criar microlesões nas nossas fibras musculares. Isto é perfeitamente normal e necessário. É o estímulo para o crescimento. Mas a reparação e o crescimento muscular não acontecem enquanto estamos a levantar os pacotes de arroz. Acontecem predominantemente quando dormimos. É durante as fases de sono profundo que o nosso corpo liberta a hormona do crescimento, que é a principal responsável pela reparação de tecidos no corpo adulto. É o nosso mestre de obras noturno, que pega em toda a proteína que consumimos e a utiliza para reparar e fortalecer as fibras musculares. Se o sono não for de qualidade ou for insuficiente, este processo fica comprometido. Pode comer toda a proteína do mundo e fazer todos os exercícios, mas sem um sono reparador, o corpo não consegue completar o trabalho de reconstrução. É como se o pedreiro fosse para casa a meio do dia. A parede fica por acabar. E aqui, aquele nosso hábito de comer um pouco de requeijão antes de deitar ganha ainda mais importância. Lembra-se da caseína, a proteína de libertação lenta? Ela fornece um fluxo constante de aminoácidos aos seus músculos durante toda a noite, garantindo que o mestre de obras tem sempre material de qualidade à disposição para trabalhar enquanto você descansa.
Então, como podemos melhorar a qualidade do nosso sono? Não se trata de dormir mais horas, mas sim de dormir melhor. O primeiro passo é criar um ritual de relaxamento antes de ir para a cama. 1 hora antes de se deitar, desligue a televisão, o telemóvel e o computador. A luz azul destes ecrãs interfere com a produção de melatonina, a hormona que nos diz que é hora de dormir. Em vez disso, leia um livro, ouça música calma ou beba uma chávena de chá de camomila ou tília, que são calmantes naturais. Certifique-se de que o seu quarto é um santuário para o sono. Escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Use cortinas opacas ou uma máscara de óleo se houver luz a entrar. Se o ruído for um problema, uns tampões para os ouvidos podem fazer maravilhas. Tente também manter uma rotina, deitando-se e levantando-se aproximadamente à mesma hora todos os dias, mesmo aos fins de semana. Isto ajuda a regular o seu relógio biológico. Evite refeições pesadas, cafeína ou álcool perto da hora de deitar, pois podem perturbar o seu sono. Como pode ver, combater a perda de força não depende de uma única solução mágica, mas sim da união harmoniosa de vários hábitos simples. Começa por nutrir o seu corpo com alimentos ricos em proteína de qualidade, como o requeijão, que trabalha silenciosamente para proteger os seus músculos. Continua ao dar a esses músculos um propósito, um estímulo suave e consistente para que se mantenham ativos e fortes. Fortalece a fundação com o sol, o cálcio dos nossos alimentos tradicionais e a hidratação constante. E finalmente coroa todo este esforço com o poder restaurador de uma boa noite de sono, o período sagrado em que a verdadeira magia da reconstrução acontece. Não precisa de mudar tudo de uma vez. Comece com uma pequena alteração. Esta semana, experimente trocar o seu lanche da tarde por uma taça de requeijão com fruta. Na próxima semana, tente fazer o exercício de se levantar da cadeira 10 vezes por dia. Pequenos passos, dados de forma consistente, criam uma enorme onda de mudança positiva na sua saúde e bem-estar. Gostaria muito de saber a sua opinião. Qual destes hábitos lhe parece mais fácil de adotar? Tem alguma receita favorita com requeijão ou queijo fresco? Partilhe nos comentários abaixo. A sua experiência pode inspirar outra pessoa. Se achou esta nossa conversa útil e interessante, por favor, deixe um gosto no vídeo. É um gesto simples que ajuda o nosso canal a chegar a mais pessoas que possam beneficiar desta informação. E claro, se ainda não o fez, subscreva o canal para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e alegria. Lembre-se, a idade é apenas um número. A força, a vitalidade e a alegria de viver estão ao seu alcance. Cuide-se bem e viva cada dia com toda a energia que merece. Até a próxima!